Olá, sétimo ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. E hoje a gente vai iniciar aí o nosso capítulo sobre protozoários, algas e fungos. Mas a gente vai trabalhar aí de uma forma separada. Vai ter uma parte que a gente vai falar sobre protozoários, uma parte que a gente vai falar de algas e outras a gente vai falar de fungos, que é o último nível. E aqui nessa aula de hoje eu vou fazer uma introdução de todos, tá? Principalmente de protozoários e algas. Fungos eu não vou falar tanto, tá bom? Então, o objetivo do capítulo em geral é conhecer as características e exemplos de protistas e fungos, compreender a necessidade aí de melhorias no saneamento básico para a prevenção de doenças. Na verdade, esse capítulo aqui, ele também é um pouco relacionado com o outro capítulo que a gente estava estudando, que era sobre bactérias e vírus, mais voltado para bactérias. Então, aí uma introdução sobre a malária. Todos os anos, cerca de 250 milhões de pessoas contraem malária no mundo. No Brasil, essa doença é endêmica, ou seja, persiste ali por vários anos num determinado local, como por exemplo, vocês podem ver que é mais voltada para a região norte, como por exemplo na Amazônia Legal, Acre, Amapá, o Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão, apesar de que existem outros focos de malária em outros estados, sem ser mais os da região norte, mas a gente percebe que é muito pouco aqui, a incidência. Então, é endêmica mesmo da região aí, como vocês podem ver, daqui da Amazônia Legal. Então, a malária é causada por um protozoário, não é em si pelo mosquito. O mosquito ele só transmite, mas vocês vão entender todo esse processo ao longo das aulas. Então, é transmitida por um protozoário do gênero Plasmodium. Então, vocês podem observar aqui o gênero Plasmodium no exame de sangue. Então, a transmissão ocorre por causa da picada de um mosquito. E como foi falado anteriormente, assim como ela é endêmica, nessas regiões aqui que estão de verde, ela é endêmica também em muitas regiões da África. Então, questionamentos está relacionado aí essa questão dos protozoários, Milhões de pessoas no mundo ficam doentes por causa de alguns tipos de protozoários. Que protozoários são esses? Que doenças eles provocam? E como nós podemos prevenir. Então, o capítulo ele vai embasar também nessa parte de prevenção. E porque as algas são, na verdade, importantes para a vida aquática. Quais são alguns usos dessas algas para os seres humanos? Como é o corpo de um fungo, onde podemos encontrar fungos no ambiente? Como é o modo de reprodução deles? Quais são os benefícios e prejuízos que eles podem causar? Essa parte de fungos vai ser uma das últimas aulas, então a gente não vai falar muito sobre eles agora. Então, o tópico aí desse capítulo, que retrata sobre os protistas principalmente, ele já abre um título falando assim, uma célula com núcleo. Mas o que na verdade vem a ser isso, tá? Bom, o que a gente estudou nas aulas anteriores, até então, a gente estudou sobre célula vegetal, que é essa célula aqui. A gente estudou sobre célula animal. E no caso aqui, nós estudamos no outro capítulo, já no final, sobre as bactérias. Vocês viram lá que, na verdade, as bactérias, elas são células, tá? Muito diferente das células que a gente estudou. Muito diferente da célula vegetal e muito diferente da célula animal, tá? Então, como eu já havia falado, a bactéria ela não tem um núcleo celular, ela simplesmente tem o seu material genético, aí o seu DNA, solto no citoplasma, não tem um núcleo como a célula vegetal aqui, que tem um núcleozinho, que tem uma membrana que protege o DNA, e a célula animal também tem um núcleo. Então, no caso aí, a gente estudou até então essas células, ok? Bom, dizemos que as bactérias, então, são seres procariontes. Procariontes ou procariotos, você pode chamar das duas formas. Ou seja,
elas são desprovidas de núcleo, não possuem núcleo celular, né? Não tem uma membranazinha ali que forma um núcleo e protege o DNA. Então, você percebe aí que as bactérias são seres totalmente diferentes de todos aqueles que a gente já estudou. Então, nós também vimos lá nas aulas anteriores que a célula vegetal tem parede celular. A bactéria também tem parede celular, né? Então, assim como apresentam também parede celular, que é uma característica das plantas, né, a animal já não tem parede celular. Então, você vê que quando uma tem, outra não tem, a outra tem, que a outra tem. Então, você vê aí várias diferenças entre elas. Então, algumas bactérias também possuem os flagelos. E você sabe que o flagelo de uma bactéria serve para locomover, ou seja, permitir com que aquela célula consiga se movimentar no ambiente, principalmente um ambiente aquoso, ou seja, que contenha líquido. Então, e os protozoários? Eles também são que nem as bactérias? Eles são como se fossem as células animais ou eles são parecidos com as células vegetais? Então, a gente vai estudar agora um outro tipo de célula, tá? A gente vai estudar os protozoários. Então, ao contrário das bactérias, os protistas são, na verdade, as células dotadas de núcleo, ou seja, totalmente diferente das bactérias se a gente for ver, mas possuem algumas características aqui que vocês vão perceber. Nossa, isso também tem numa bactéria. Então, lá no início, quando eu mostrei as 3 células, você vai ver que nos protozoários, eles têm de tudo um pouco. Eles têm um pouco de célula animal, eles têm um pouco de célula vegetal, eles têm um pouco de bactéria. Então, os protozoários, na verdade, são organismos eucariontes. O que é um organismo eucarionte? É um organismo que possui núcleo celular, ou seja, o seu material genético está protegido por um núcleo. Então, aí você percebe, né, que o protozoário tem aqui um núcleo, ou seja, um macronúcleo, e também possui micronúcleos, ou seja, núcleos pequenininhos, tá? Você vê que o protozoário também tem aí um citoplasma, né? Aqui, ó, tá apontando aí para essa parte toda azul de dentro, é o citoplasma, né? E mais na frente a gente vai conhecer todas essas outras estruturas, tá? Isso é só para você ver e comparar esses protozoários aqui com essas células que a gente estudou nos capítulos anteriores, tá? Então, eucarionte é o nome dado a organismos que possuem núcleo verdadeiro, isso é, tem uma estruturazinha aqui que fica aqui dentro, que protege o material genético, tá? Então, aqui nós temos as células aí, vegetal, animal e protista. Então, os protistas são eucariontes e todas aquelas células que a gente estudou, animal e vegetal também são. E ainda vamos conhecer também sobre os fungos. Os fungos, tá, gente? Eles também são células eucariontes, são organismos eucariontes, tá? E também temos as algas que tá dentro desse grupo aqui que a gente vai estudar. Então, procarionte, como você já viu, são as bactérias. Então, os protistas unicelulares, eles são microscópicos, ou seja, alguns não podem ser observados a olho nu, mas alguns podem ser vistos sim a olho nu, porque eles são células bem grandes, ou seja, são células que podem chegar a 1 milímetro, tá? E podem chegar aí a 2 milímetros. Na verdade, o que a gente vê aqui é que existem também protozoários e protistas autotróficos e existem os heterotróficos. Ou seja, o que é um organismo heterotrófico? Heterotrófico, isso a gente vem repetindo desde o 6º ano, é aquele organismo que retira o seu alimento do ambiente em que vive. E um exemplo que nós temos aí são os protozoários, que são esses organismozinhos aí. Todos eles aí, gente, a ameba, o trypanosoma, giardia, paramécio, balantídeo, todos eles são seres que, na verdade, são seres heterotróficos. E são seres unicelulares. Isso aqui é uma célula,
tá? Essa ameba aqui é uma célula. Isso aqui também é uma célula. O paramécia é uma célula que eu mostrei anteriormente. O tripanossomo é uma célula. A giardia. Então, todos eles aqui, eles são seres unicelulares. Ah, professora, quer dizer que eles são igual à bactéria. Eles não são iguais, tá? Mas eles são, assim como as bactérias, seres unicelulares. Mas eles são eucariontes, ou seja, eles possuem núcleo celular. E a bactéria não possui núcleo celular. Então, vamos aí continuar o nosso conteúdo. E alguns, né, protistas são autotróficos, como, por exemplo, as algas. Mas só que existem dois tipos de algas, tá? Que são as algas microscópicas, que a gente pode observar aqui nessa primeira figura. A gente vai conhecer, vai ter uma parte que a gente vai falar delas, tá, pessoal? Então, eu só estou apresentando o que a gente vai aprender ainda. E nós temos as algas, aquelas que são pluricelulares, que a gente consegue enxergar a olho nu, que são aquelas que ficam presas no fundo do mar, ficando presas nos rios, no fundo dos rios. Então, nós temos aí dois tipos de algas. Uma é unicelular, que é essa aqui, e a outra é pluri. Então, gente, isso foi só uma introdução. Na próxima aula, a gente vai conhecer a fundo o que é os protozoários. Então, tudo que a gente aprendeu aqui foi só uma apresentação, como se eu estivesse apresentando eles para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado aí da aula e a gente se vê na próxima. Um abraço.